Olá, esse é o canal Bonsai Horizonte Verde. Eu me chamo Maicon e hoje eu vou compartilhar com vocês o transplante desse pré-bonsai de acerola. Então vocês vão poder acompanhar os procedimentos que envolvem um transplante de uma árvore que está sendo trabalhada para se tornar futuramente um bonsai. Então vocês vão acompanhar de perto poda de folhas, redução da massa verde, poda de raízes, troca de substrato e mais outras coisas. Beleza? Vamos lá então? Então, primeiramente aqui, vamos tirar aqui os saquinhos de adubo. Esses saquinhos aqui, né, para quem não conhece, são os saquinhos de adubo. Vamos tirar também os arames aqui que dão o tracionamento, né, em alguns galhos. Aqui tem mais alguma coisa também. Aqui. É isso aí. Eu queria falar um pouquinho a respeito dessa planta aqui e o porquê dessa intervenção. Essa acerola aqui, ela é uma planta que eu vejo muito potencial nela. Ela tem aqui uma sinuosidade legal nos galhos, ó, no tronco principal, né? Principalmente nesse tronco principal aqui, ó. E isso dá uma beleza ao bonsai, uma beleza à planta. E é uma planta que eu realmente vejo bastante futuro nela, né? Mas ela passou por um estresse hídrico muito forte aí nesse último verão, porque o verão aqui foi muito intenso e eu não pude dar a atenção que ela precisava, né? E ela acabou sofrendo demais. Ela faltou água para ela, né? Por alguns períodos, né? No verão que fez aqui, a intensidade que fez, o calor que fez aqui, ela precisava aí ter sido acompanhada mais de perto, né? E faltou isso para ela. Então ela enfraqueceu. E agora que ela está começando a brotar, vocês podem ver aqui nas pontinhas, ó, e ela já está, que eu puxei ela mais para perto de mim, assim, para ter um cuidado mais de perto com ela, já faz uns 2 meses mais ou menos. E mesmo assim, ela demorou bastante para reagir. Então agora que ela está reagindo, ó, vocês podem ver as folhinhas aqui, os brotinhos novos, ó, aqui, né? E agora eu quero fazer o quê? Eu vejo que ela já está aqui uns mais de 2 anos nesse recipiente aqui, né? E ela está bem enraizada, ó. Uma planta que está bem enraizada. E chegou a hora de trocar também o substrato, de fazer uma poda de raízes, né? Porque isso também faz com que muitas raízes aqui no local que ela está, faz com que a absorção de água, de nutrientes também diminua. E isso vai adoecendo a planta, beleza? Então, próximo passo aqui, eu vou dar uma olhada no que eu acho que pode ser tirado aqui de massa verde. Não dá para tirar muita coisa porque ela já está com pouca coisa, certo? Então nós vamos fazer aqui uma seleção de alguns galhinhos, de algumas folhas, ok? Pessoal, aqui, ó. Esse galho aqui, por exemplo, ó, é um galho que eu pretendo que engrosse bastante ainda, porque ele está desproporcional. Se vocês olharem, por exemplo, esse galho aqui, ó, esse aqui, ó, que é o primeiro galho, né, o galho mais baixo dele, olha a espessura do galho. Esse aqui também, ó, aqui ele vem, ó, a espessura desse galho aqui também tá grossa, né? E daí vem esse aqui, e esse galho aqui tá muito fino comparado com os outros. Então eu quero deixar essa parte aqui, esse galho crescer mais livre, para que ele engrosse mais e fique mais proporcional à planta. Ó, beleza? Vamos lá. Aqui eu vou fazer uma pequena poda aqui cortando, ó, deixando só um par de folhas aqui, ó, cortando as ponteirinhas, né? Aqui cortando as folhas axilares também. São essas folhas aqui que deram origem aos brotos novos, né?
Isso aqui tudo também ajuda a exigir menos da planta, né? Por isso que eu estou fazendo essa podinha aqui das ponteiras, beleza? Aqui mais um. Aqui mais uma folha axilar. Eu vou mostrar para vocês aqui. Eu vou tirar essa aqui inteira e vou mostrar o que é uma folha axilar. A folha axilar é isso aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra pegar aqui. Ó, são essas folhas aqui, ó. Essa que tá dando origem, ó. Essa folha aqui tá dando origem a esse broto aqui, tá vendo lá? Olha lá de onde sai o broto, ó. Ó, ele sai bem na junção ali, ó. Aí, eu acho que agora deu pra ver. Então essa folha aqui a gente tira, tá? Bastante cuidado para não danificar o ramo novo. Aqui também desse lado aqui também tem, ó. Tô cortando as ponteirinhas aqui. Esse galho, conforme eu falei... Ah não, não é esse aqui, né? Esse aqui eu não vou mexer porque eu vou deixar ele crescer livre. Aqui tem mais algumas folhas axilares. Ponteirinha. Eu vou acelerar um pouquinho o vídeo aqui, para que ele não fique tão longo, beleza? Conforme eu falei, essa planta não tem muito o que tirar, eu não quero tirar muito dela, né? Porque ela já está com pouca brotação, com poucas folhas, né? E quero aproveitar que ela despertou agora, né? Que ela começou a se recuperar agora. E na verdade eu acho que esse procedimento que eu estou fazendo ele é até um pouco arriscado, por causa da estação que a gente está. Não é uma estação favorável para fazer o transplante agora. O bom seria no finalzinho de inverno, começo de primavera, né? E a gente está indo aí para metade do outono, a gente está ainda no começo, né? Mas de qualquer forma não é a melhor época para fazer esse transplante. Mas é um risco que se corre, né? Então, vou fazer isso aí, mas tendo consciência de que não é a melhor época, né? Mas eu vou colocar também um substrato melhor nela, um pouco mais airado. Não vou fazer poda de raízes muito radical, né? Eu vou fazer uma poda de raiz um pouco mais leve para que a planta não sinta tanto. Beleza? Então, o próximo passo agora, quero dar uma escovada também nesse tronco aqui, que ele está muito escuro, muito preto, né? Eu tenho aqui uma escova de nylon, mas ela não vai tirar muita coisa, sabe? Ou eu acho que não vai tirar nada aqui. Então eu vou ter que usar essa escova de aço aqui. Só que essa também é muito dura. Então eu vou usar ela de forma mais leve só para tirar realmente a parte mais preta. Essa escova aqui realmente ela é muito forte, né? Ela é de aço e as cerdas são bem duras, né? Ó. Então tem que passar ela bem de levezinha, só mesmo para limpar um pouquinho. Porque já tá feio, esse preto aqui não tá legal. Conforme eu falei, essa planta aqui, ela tava necessitando de uma atenção, né, maior. E eu acabei que descuidei e não consegui dar a atenção que ela merecia. Então agora eu chamei ela mais para perto. Estou cuidando dela aí, né? E vou fazer esse transplante que é um pouco arriscado, mas pela experiência aí que eu tenho de alguns transplantes que eu já fiz em épocas bem piores, né? Já fiz transplantes até no auge do verão e deram certo, mas teve alguns também que deram errado. Então é isso, né? Que a gente tem que lembrar que a planta, o bonsai, o pré-bonsai,
planta que está sendo conduzida, está sendo trabalhada, ela é a vida nela. Ela é um ser vivo. É uma planta, mas ela contém vida. Então a gente também tem que ter respeito por isso. O respeito pela época correta, né? Por isso que eu volto a dizer, é uma época um pouco arriscada para fazer o transplante. Mas, mais para frente ali eu vou falar para vocês também alguns procedimentos e dar algumas dicas ali do que fazer após o transplante, né? Ok? E assim eu vou fazer aqui em toda a planta, passar essa escova de aço. Beleza? Então é isso. Então planta escovada, ó, já ficou um pouquinho melhor, mais clarinho. Saiu aquele preto, aquele musgo, né? Fica aquela aparência esquisita. Ainda tem algumas partes aqui que precisariam escovar melhor, mas no momento a gente não vai focar nisso, né? A gente vai focar agora no transplante, beleza? Para isso a gente vai precisar da tesoura, dessa ferramenta aqui que eu fiz, era um garfo, continua sendo um garfo, mas agora um garfo tortinho, um pouquinho mais aberto, vocês já vão entender por que também. Isso aqui que é um pincel, mas eu vou usar essa parte de trás dele e vocês também vão ver o motivo, beleza? Substrato. Aqui está o substrato. Então nesse substrato aqui, eu vou mostrar para vocês o que tem aqui, tá? Eu coloquei esterco de galinha, coloquei um pouquinho de esterco de gado, humus de minhoca, um pouquinho também. Coloquei um pouco também disso aqui que é chamado de cama de aves. A cama de aves é aquela serragem que se coloca embaixo do galinheiro e a cada período ali de alguns dias, né, ou de semanas, não sei, enfim, é tirado então essa serragem com o esterco do frango, né, e é raspado aquilo ali, e passou um cara vendendo um dia lá e eu comprei uma boa quantia disso aqui. Eu gostei bastante porque ele ajuda a deixar o substrato airado, né, porque ele tem a serragem, então ele dá bastante aeração e oxigenação. E daí usei também, eu não tenho pronto aqui, tá? Mas aqui eu tenho só para vocês verem aqui, ó, essa areia, que é areia que o pessoal usa aí para fazer aquele paver nas ruas, né? Colocar aquelas pedrinhas, né, que são encaixadas assim. Eles usam esse areia grossa, né, areia de construção, areião, eu não sei como é que chama aí no local que vocês moram, né? Eu conheço como areia grossa aqui, né? Então ela tem alguns pedriscos, então eu peneirei ela, né? Eu peneirei, peguei só aqueles pedriscos um pouquinho maiores, né? Passei em duas peneiras, um para tirar a parte mais grossa e uma outra peneira também para tirar o supra-sumo ali do que eu queria, tá? Então ela fica com uns pedriscos mais ou menos desse tamanho aqui, ó. Vou mostrar aqui, ó. Assim, ó. Então são essas pedrinhas aqui, ó. E tudo isso é para ajudar, conforme eu falei, né? Na aeração, na não compactação do solo, né? Na drenagem do solo também, porque o solo não pode ser compactado, certo? E essas pedrinhas, o pedrisco, ele ajuda nessa questão e ajuda também numa outra questão, que um dia eu quero fazer um vídeo mais específico sobre isso, sobre substrato e tal. Ele ajuda também na formação de novas raízes, das raízes capilares, que é o que realmente interessa aí para o bonsai. De uma forma bem simples, as raízes capilares seriam as raízes fininhas. A raiz grossa para o bonsai ela não interessa muito,
beleza? Então o substrato está aqui. Agora vamos tirar a planta daqui. Vou bater um pouquinho para tirar o excesso aqui, né? Eu vou colocar também esse substrato junto aqui, porque como eu tenho muitas plantas, eu preciso aproveitar o substrato, né? Aqui, ó, pessoal. Furos, né? Para drenagem do recipiente. Tem também alguns furos laterais aqui, ó. Tudo isso ajuda na oxigenação do solo. Ó aqui, ó. Ó como é que fica, ó, de raízes. Viu? Por isso que é importante, de períodos em períodos aí, uma média, né? Dependendo da espécie, mas a cada cerca de 2 anos, mais ou menos, fazer esse transplante, essa troca de substrato, essa poda de raízes, né? E a planta vai ficando cada vez mais bonita, ela consegue reter cada vez mais os nutrientes que o solo oferece para ela, a água e assim por diante. Então aqui agora eu vou pegar essa parte de trás do pincel aqui para tirar, para fazer para soltar essas raízes aqui, beleza? Bom, fazendo sempre aos poucos, tá? Não fazer aqui no meio, já querer puxar tudo para não arrebentar raízes. Começa a fazer das lateraisinhas, ó. Esse substrato aqui, ele está bem molhado. O bom é quando o substrato está um pouquinho mais seco. Ó, vai fazendo aos poucos, ó. Tirando na beirada, ó. Ele vai soltando. Se o substrato é bom, é um substrato que já tem aí uma boa drenagem, uma boa aeração, ele não é dificultoso para sair, ó, porque esse aqui está bem úmido, bem molhado, e mesmo assim ele tá saindo fácil, ó. Por quê? Porque ele tem bastante pedrisco, bastante caqueira. A caqueira, para quem não sabe, é o tijolo e a telha moído, assim como o pedrisco que eu mostrei para vocês ali, que é tirado daquela areia grossa, né? Algumas pessoas também usam aquela pedra, a areião do rio, né? E fazem a peneiragem ali e tiram também o pedrisco dali. Então, da mesma forma, é feito com o caco de tijolo, o caco de telha, né? É feito ali uma moagem, né? E depois é peneirado e tirado ali a granulometria necessária, dependendo de cada espécie, né? Dá para usar grãos diferentes tanto de caqueira como de pedrisco, dependendo da espécie que for trabalhada. Porque algumas plantas elas necessitam de um solo um pouco mais seco, né? Algumas plantas, de forma geral, aí as mirtáceas, né? As nossas nativas, aí, a acerola, a pitanga, a jabuticaba principalmente, ela já gosta de um solo mais encharcado. Então, quanto menor o pedrisco, quanto menor, mais úmido é o solo. E aqui vamos continuar. Olha só o tanto de raízes aqui, ó. Não é legal quando a raiz começa a fazer isso aqui, ó. Se chama de enovelamento. O enovelamento é quando a raiz começa a fazer assim dentro do próprio lugar onde ela está, seja um vaso, seja um recipiente que ela esteja, né? Então esse é o enovelamento. Isso aqui não é legal, não é saudável. A planta começa a enfraquecer quando começa a acontecer isso. Então tudo isso aqui vai ser tirado. Tudo isso aqui. Vamos renovar essas raízes aqui. Vou usar também esse garfinho um pouco agora para tirar essa parte mais superficial aqui, ó. Tá? Dá para usar um garfo comum? Esse aqui era um garfo comum. Então eu só fiz uma abertura aqui, ó, nos dentes dele, para que ele ficasse um pouco mais aberto aí, e evitar assim de arrebentar as raízes, né? Então a gente coloca assim bem superficial, não é para colocar forte ali, né? Colocar muito fundo aqui e puxar mais superficialmente assim, ó, vai limpando.
São as telinhas que eu coloquei para fechar aquela furação ali que eu mostrei para vocês no pote onde ela estava. Eu acho que eram 4, mas eu só vi 3 aqui. Deve ter caído aqui. Ah, tá aqui. 4 telinhas. Bater um pouquinho. Pessoal, tem uma dica importante aqui que eu lembrei agora. Não deixar com que as raízes sequem nesse procedimento de poda de raízes e transplante. Porque dependendo da espécie, ela pode vir a morrer. Então, aqui ele está começando a perder umidade, né? Mas logo eu já vou lavar essas raízes aqui, então não tem problema. Mas para quem talvez não tenha muita experiência, é importante aí sempre lembrar disso, beleza? Vamos continuar aqui. Aí, pessoal. Então, no momento é isso, tá? Agora o que eu vou fazer? Eu vou cortar esse excesso de raízes aqui, ó, que estavam fazendo o enovelamento. Vou cortar aqui, tá? O excesso, para que eu possa agora lavar essas raízes aqui e assim fazer uma poda um pouco mais detalhada, beleza? Olha o tanto de raiz lá. Olha como que é a estrutura, como que é a estrutura radicular de uma planta. Então realmente estava na hora de fazer um transplante nela, né? Ela já não estava conseguindo absorver da forma correta aí os nutrientes, né? E conforme eu falei no começo do vídeo, ela passou também por um estresse hídrico. Então tudo isso fez com que ela ficasse debilitada. Eu vou lá lavar as raízes. Eu não vou ter como mostrar para vocês, mas eu vou lavar as raízes com mangueira mesmo, tirar esse excesso de terra, de barro que ficou ainda. E daí eu vou voltar e fazer uma seleção melhor de raízes, mostrando aqui para vocês. Beleza? Já vem aí. Aqui, pessoal, então, raízes lavadas. Ó. Legal, né? Então realmente essa planta aqui, eu acho que o maior problema dela não era nem tanto a compactação de raízes, embora tivesse realmente um excesso aqui de raízes, né? Mas o problema maior dela não era esse, era que realmente ela passou pelo estresse hídrico de um verão muito intenso aqui em Joinville. Agora eu vou fazer a poda de raízes dela. Então, vamos tirar essas... Quando eu falei sobre raízes grossas não são interessantes para o bonsai, eu quis dizer desse tipo de raízes aqui, ó. Essas raízes que vão para baixo, aquelas raízes que são chamadas de raízes pivotantes, aquelas que vão crescendo para baixo. E essa raiz para o bonsai ela não é interessante, porque a raiz que mais absorve os nutrientes são essas finas aqui, ó, por isso que se chamam de capilares. Não é o meu caso. Mas ela traz referência a cabelo, né? Porque ela é fininha e é aqui que ela absorve os nutrientes aí necessários, né? Tanto nutrientes como também água. Então essas raízes grossas assim, ó, a gente tira. Essa aqui, olha só, ó, essa raiz aqui não é interessante, ó. Então a gente tira. Agora essas de cima que engrossam aqui, ó, essas aqui sim são importantes. Isso é chamado na arte de bonsai de nebari. O nebari são aquelas raízes, aquelas primeiras raízes que dão aquele aspecto de uma árvore madura, uma árvore velha na natureza. Dá aquele aspecto de uma árvore bruta, né? Uma árvore frondosa, bruta. Então aqui, ó, essa raiz aqui a gente vai tirar, essa mais grossa. Sempre que fizer a poda tem que tomar cuidado para ver se é realmente somente aquilo que a gente não quer que a gente está cortando. E às vezes pode pegar ali uma raiz que às vezes a gente não quer tirar e acaba tirando sem querer, né? Então aqui a gente vai tirar toda essa parte grossa aqui.
O certo é tirar aos poucos, tá? Essa raiz que cresce para baixo a gente tira. Alicate eu uso para tirar as raízes um pouco mais grossas. E a tesoura eu uso para tirar aquelas raízes que não são tão grossas assim. Ó, tudo aquilo que está crescendo para baixo eu estou tirando. Essa raiz aqui, ó, essa raiz está muito alta em comparação com esse lado. Esse lado está vazio de raízes e essa está muito alta. Eu vou tirar ela também para estimular que esse lado aqui cresça também. Não fica aquela falha, né? Aqui uma raiz forte, grossa e do outro lado vazio. Isso não é legal. Então aqui fazendo a poda. Aqui. Eu vou tirar essa aqui também. Porque ela estava muito alta. Vou tirar aqui. Vou fazer um acabamento com alicate bola. Olha aqui, pessoal. Olha essa raiz aqui. Ó, ela fez isso aqui, subiu e está vindo para dentro. Ela está vindo em direção da planta. Isso aqui eu tiro também. Eu não quero que cresça raiz para cima. Não é interessante. Então aqui eu vou tirar. Eu olho de onde que ela vem. Tirei. Ó, aqui tem mais uma. Que está indo para lá, ó, ao contrário, está indo em direção da planta. A raiz tem que ir para fora, né? Essa aqui eu tiro também. Aqui mais uma. Então essas raízes mais altas assim, que elas vêm subindo, a gente tira. Aqui eu vou dar uma penteada nas raízes, bem devagarinho, com bastante cuidado. Eu acho que eu não vou tirar muito mais raízes do que isso aqui. Tá vendo aqui, ó? Eu tirei esse tanto de raízes aqui, eu tava crescendo para baixo. Tava aqui, né? Só que daí ele tem ainda uma raiz grossa que está subindo. Ela vem para cá, ó. E eu vou tirar ela. É arriscado, né? Conforme eu falei, por causa da época do ano, não é propícia para ficar fazendo poda de raízes, ainda mais de forma radical. Mas, por minha conta e risco, eu vou fazer. Eu não vou tirar mais raízes do que isso aqui. Tá? Então ficou mais ou menos isso, tá? É isso aqui mesmo, não vou tirar mais. Talvez aqui só essas pontinhas aqui, mais compridas, ó. É isso aí. Então, agora a gente vai fazer o transplante. Então, mesa limpa. Tava realmente muita sujeira, né? Agora vamos misturar aquele substrato, né? Tanto aquele que eu já tinha preparado, como aquele que saiu ali da poda de raízes que a gente fez, né? Então vamos misturar bem. Misturando. Deixa eu ver se dá para misturar com esse garfo aqui.
substrato misturado. Agora eu vou pegar o recipiente, o mesmo recipiente que ela estava, que eu vou usar. Que é esse aqui, ó. Agora eu vou pegar as 4 telinhas para fechar os furos ali, né? Os 4 furos. Telinha de drenagem, para evitar que o substrato saia, né? E se perca todo o nutriente também que existe aqui nesse substrato, né? Eu mostrei ali para vocês o esterco de gado, o esterco de aves, o humus de minhoca e também aquela cama de aves, né? Aqui. Primeiro eu estou jogando em cima das telas para que elas não se mexam mais, para que elas se mantenham no lugar que eu quero, né? Então eu fiz assim, ó. Joguei primeiro na telinha ali, né? Nas 4 telinhas. E agora, sem mexer no substrato aqui, eu começo a colocar devagar. Começo a jogar, espalhar. Jogando de forma uniforme aqui no recipiente. Vou fazer assim que fica melhor para vocês verem, né? Nunca apertar ele, compactar, deixar ele soltinho assim mesmo. Com o tempo ele vai compactar sozinho. É isso aí. É isso aí. Eu não enchi muito, porque ainda a gente tem que lembrar que tem a planta que vai ainda e mais substrato. Então não dá para encher até em cima, né? Tem que deixar aí pelo menos uns 2 dedos, beleza? Agora eu vou pegar a planta que estava mergulhada na água para não desidratar. Vou só dar uma batidinha assim, para tirar o excesso de água e não ficar pingando. Agora eu vou colocar ela. Acho que é melhor fazer isso sentado. Coloco ela aqui. Dou uma viradinha assim. Tudo de leve, sabe, pessoal? Sem movimento brusco, para não judiar mais das raízes ainda. Para cuidar para não arrebentar raízes importantes, tá? Aqui. Distribuo bem essas raízes aqui no recipiente completo. Completo de substrato. Não coloco tudo, muito substrato de uma vez só. Vou colocando aos poucos, tá? Em lugares diferentes. Coloco um pouquinho, deixo ele bem soltinho em cima. Deixo ele soltinho, espalho, sem apertar. Agora eu pego de novo a ferramenta especial e faço assim, para que o substrato penetre entre uma raiz e outra. E para que não fique ar no substrato. Porque às vezes, se fica ar, a raiz tenta buscar o solo, buscar um nutriente, buscar a água, e ela não encontra. Ela encontra ar. E daí o que acontece? Aquela raiz acaba morrendo. E assim prejudica, né, a planta. Porque quanto mais raízes mortas, mais a planta é prejudicada. E aqui, lembrando que aqui nós deixamos as raízes que são realmente importantes para a planta, né? Quando eu digo de mais raízes mortas, mais a planta é prejudicada, eu estou falando dessas raízes que sobraram depois da poda. Aquelas raízes que nós tiramos realmente não é interessante para que ela continue aqui, né? Não é interessante para o projeto do bonsai. A gente faz assim, tá? Sempre, pessoal, tenha respeito, lembra que ela é uma vida.
E a gente também tem que ter respeito com ela, tá? Então fazer as coisas de uma forma sempre respeitando, não tratando ela como qualquer coisa, de qualquer jeito, trata com carinho. E vocês vão ver que realmente isso faz com que, acreditem ou não, haja uma conexão com a planta e ela responde de forma bem positiva, crescendo de forma saudável, dando frutos, dando flores, né, dependendo da espécie, respondendo a uma intervenção. Por quê? Porque houve esse respeito pela planta. E isso é algo que a gente vai aprendendo somente com o tempo, sabe? No começo a gente fica muito empolgado para querer acumular, querer resultado rápido, acaba perdendo muita planta por causa da pressa, né? E depois de um tempo a gente vai amadurecendo, o bonsai vai ensinando a gente aprende mais com o bonsai do que a gente aprende mais com o bonsai do que ele com a gente, né? Porque ele tem muitos ensinamentos valiosos, né? A questão da paciência, da perseverança, do respeito. Mas isso a gente só consegue perceber aí, não dá para dizer exatamente, né, o tempo, mas eu creio que acho que depois de uns 3 anos de cultivo assim, seguido, você começa a entender melhor a linguagem das plantas, né? E é muito legal isso aí. Você começa a ouvir mais a planta, a perceber mais as necessidades dela, a ter mais paciência, a respeitar mais ela. E a consequência disso, o resultado disso, é a resposta que ela dá, né? Ela dá uma resposta pra gente, conforme eu falei, retribuindo com saúde, com flores, com frutos, e isso traz alegria. Essa é a caminhada legal do bonsai, essa alegria, esse intercâmbio, né? Você tem respeito pela planta, trata ela bem, cultiva ela da melhor forma possível, deixa ela num ambiente que dentro das suas possibilidades é o máximo, é o melhor que você pode dar para ela, uma adubação, né? Não deixa faltar água. E ela, em resposta, em troca disso, ela responde aí se tornando uma planta saudável e dando alegria, né? Porque dá alegria que a gente consegue ver o resultado daquele nosso trabalho, beleza? Se fosse para deixar um conselho no vídeo de hoje, eu deixaria 2. Escute a planta, respeite a planta. Ela é um ser vivo. Ó, pessoal, vou usar mais um pouquinho essa ferramenta aqui. Essa ferramenta aqui eu paguei caríssimo. Isso aqui é bom. E eu fiz de propósito porque um dos objetivos aqui do canal também é mostrar para vocês que a gente pode fazer bonsai, desmistificar um pouco essa arte, né? Desmistificar um pouco esse assunto, que as pessoas acham que é muito difícil, que é muito, né, que é impossível cultivar bonsai, precisa ter muita dedicação e muito conhecimento. Realmente, em certas ocasiões, sim. Mas para você ter ali umas 2, 3 plantas, né? Você consegue, sem precisar ter um investimento gigantesco em ferramentas, né? E assim por diante. É claro, né, que conforme a gente vai crescendo na arte, a gente também vai querendo aprimorar, né, tanto as nossas ferramentas quanto o nosso conhecimento, através de cursos, de palestras, né, de pesquisa, de workshops, né, e assim por diante. Pessoal, tá aqui. Eu vou dar uma limpadinha na mesa aqui e eu já venho conversar com vocês mais um pouquinho, beleza? Então, tá aqui, pessoal. Fui lá, fiz uma boa rega, né? Quando a gente rega, principalmente após o transplante,
regar ela de uma forma bem estilo chuveiro, né? Chuveirinho. Nunca regar com aquela corrente de água grossa, porque senão ela vai pegar esse substrato e vai espalhar por tudo, né? Porque ele está bem solto ainda. Então sempre repetindo, tratar com delicadeza. Ela passou por uma cirurgia, ela passou por uma intervenção, né? Então ela precisa ser cuidada, ela precisa ter cuidados realmente, né? Qual que é o próximo passo agora? Essa planta aqui, eu vou lá e coloco no sol do meio-dia. É isso? Não, né? Então essa planta aqui, como ela passou por uma intervenção severa, que foi uma poda de raízes, saiu bastante raízes dela que vocês viram. Então agora a gente tem que colocar a planta num lugar onde ela receba luz solar indireta. Que ela receba bastante claridade, não é para colocar na sombra, não é para deixar na garagem escura da tua casa, mas deixa num lugar onde ela receba bastante luz, mas não a luz solar direta. Pelo menos aí, a gente está aí no período do outono, o sol já não é intenso como no verão. Se fosse no verão era pior, o cuidado daí era maior, até porque não se deve fazer transplante no verão, né? Pelo menos aqui onde eu moro, aqui em Joinville, Santa Catarina, o verão aqui é muito intenso. Mas a gente está no outono, o sol não é muito intenso, mas mesmo assim a gente tem que ter esse cuidado com a planta para não colocar ela no sol forte, sol direto, porque às vezes tem dias ainda que está fazendo bastante calor, o sol está bastante intenso ainda, né? Não são todos os dias, mas às vezes acontece isso. Então a gente não quer judiar da planta, beleza? E sempre tomar cuidado agora com a rega, não deixar de forma alguma secar o substrato, né? E tá de olho, ela passou por uma cirurgia, então agora ela vai ficar em observação e eu vou trazer também a segunda, talvez uma terceira parte, a continuação aí desse vídeo, né? Uma atualização para que vocês se mantenham informados e para que a gente veja se realmente deu certo ou não deu, como que a planta respondeu, se realmente foi benéfico para ela ou não, beleza? Eu creio que sim, né? Segundo a experiência que eu tenho aí, eu creio que realmente ela vai responder bem a essa intervenção, mas a gente tem que escutar a planta e vamos ver o que ela tem a nos dizer daqui para frente, beleza? Aguarde a atualização dessa planta, eu vou fazer um novo vídeo lá para frente, né? Quando ela tiver realmente respondido, seja de forma positiva ou negativa. Se você gostou do vídeo, você pode deixar o seu joinha para apoiar o canal. Se você acha que deve compartilhar com alguém que gosta de plantas, que está pensando em ter um bonsai ou que tem medo de fazer um transplante, compartilha com essa pessoa também, beleza? Deixa no comentário uma sugestão, o que você achou do vídeo, se gostou, se não gostou, pode deixar lá, pode escrever lá, pessoal, não tem problema, beleza? Eu acho que por hoje é isso, tá? Agradeço a todos que assistiram até o final, só por hoje, valeu!